Então, para sair da caverna, cuide do seu físico. E em segundo lugar, que esse texto também traz algumas informações para nós, de como sair da caverna, cuide das suas emoções. Cuide de suas emoções, tenha conversas terapêuticas. E aqui talvez, né, esse texto vai mexer em alguns calinhos que a gente tem, em algumas resistências que a gente tem. No versículo 9, vai dizer que ali entrou numa caverna e ele passou a noite. E a palavra do Senhor veio: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias estava recuperado espiritualmente, fisicamente, mas ele não estava recuperado emocionalmente e espiritualmente. Ele estava bem, é tanto que com 2 refeições, ele deu marcha e caminhou 40 dias. Se isso é literal, não sabemos, né? O texto não fala, mas pode ser literal sim, porque ele teria condições. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, ele teria condição também de, nesse período, andar 40 dias com intervalo de descanso, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas a questão é que ele estava recuperado fisicamente, mas a recuperação física foi só o primeiro passo, foi só o início. Ele precisava dessa recuperação emocional. E aí, quando Deus pergunta para ele o seguinte: olha, o que você está fazendo aqui? A ideia da frase é a seguinte: Elias, o que você está fazendo aqui? Ou seja, você está no lugar errado. Sabe quando você entra no banheiro e vê uma colher? Você fala: o que essa colher está fazendo aqui? Ninguém guarda a colher no banheiro, correto? Correto, gente? Correto, E ninguém guarda um rímel dentro da gaveta de colher, certo, mulheres? Ninguém coloca um rímel na gaveta de colher, a não ser que você tenha... Se alguém faz isso, peça ajuda já. Não está certo. Então você fala: nossa, o que essa colher está fazendo? O que esse rímel está fazendo? Está fora do lugar, não é o lugar. E é essa a intenção da pergunta que Deus faz para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E é essa a intenção, a construção da frase, da pergunta que Deus faz para Elias. E Deus pergunta para ele 2 vezes. E aí, quando eu digo que o sair da caverna implica também cuidar das emoções através de conversas terapêuticas, é que com essa pergunta, Deus abre espaço para Elias falar de sua dor. Quando Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus está abrindo espaço para ele falar da sua dor, do que ele estava sentindo emocionalmente, da sua frustração, da sua angústia, do seu sofrimento emocional, da sua percepção das coisas. Porque ele diz: nem todo mundo me abandonou, eu fui o único que sobrei, mesmo que isso não fosse verdade. Mas Elias estava num estado depressivo tão sério que a visão dele estava distorcida, a visão de realidade dele estava distorcida. E Deus abre espaço para que ele falasse de sua dor. As feridas emocionais levam tempo para serem tratadas e curadas. Assim como o físico, ele precisou de 2 refeições, as feridas emocionais precisam também de tempo, leva tempo para serem tratadas e curadas. Então Deus só não abre espaço para Elias falar de sua dor, porque Deus também escuta, Deus não interrompe, Deus deixa Elias falar, porque na fala, essa conversa terapêutica faz a gente elaborar essa angústia, essa má percepção da realidade, faz a gente reorganizar as coisas internamente. Quem faz terapia aqui sabe muito bem o que eu estou dizendo, ou quem já fez, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quando a gente fala, o psicólogo não está falando nada, certo? Está lá, e você está lá, o psicólogo, né? Quem faz, a gente faz aquela cara assim de está ali, está te acompanhando, e sabe que na própria conversa, você tem alguns insights, tem algumas coisas que fala assim: nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Na sua própria fala, você vai elaborando, você vai desabafando, você vai colocando para fora. E essa percepção da realidade vai se reorganizando,
Porque assim, eu imagino que Deus poderia, se Deus fizesse uma pergunta, Deus falaria para você, é mesmo, Elias, você foi o único que sobrou? Aí Elias poderia pensar assim, na verdade, teve um outro colega que disse que está alimentando 100 profetas. Lá no capítulo 18, Elias encontra com alguém que estava escondendo e alimentando 100 profetas que não se venderam, não se curvaram no Baal. Você pode conferir isso depois. E aí Deus vai falar depois dos 7.000 que também se permaneceram fiéis. Então ele não era o único, mas na sua própria fala, no seu discurso, no seu desabafo, Elias vai reorganizando sua dor e suas angústias. E aí a gente começa a pensar que tem pessoas que resistem falar das suas dores. Se o próprio Deus abre espaço para que ele fale de sua dor, para que ele fale da sua distorção, da sua visão distorcida da realidade, é porque isso é importante. Conversas terapêuticas. E aí eu falo para você, conversa terapêutica não é aquela coisa, você assim, eu vou sair, vou tomar um café com as amigas, eu vou fazer crochê, eu vou fazer compras, nossa, é como fazer terapia. Mentira, terapia é você separar um tempo da sua semana, você vai colocar o bumbum na poltrona, só você e o terapeuta, que você paga, tá? E muitas vezes não é barato, você paga para fazer isso, paga para te escutar e para fazer você analisar sobre suas questões. Então, fazer caminhada não é terapia. Fazer atividade física não é terapia. Conversar com uma amiga não é terapia. Isso pode ser bom, desabafo, mas não é terapia. Fazer terapia é algo sério. É você com um profissional capacitado, especializado, que vai te orientar naquilo que você precisa. Então, se você acha que você precisa de terapia e está resistindo a fazer terapia, é o momento de você vencer essa relutância e essa resistência. E você vai, eu vou conversar com um estranho. Você vai conversar com um estranho. Sim. Você vai abrir as suas coisas para um profissional que te garante sigilo daquilo que você está falando, daquilo que você está comunicando. Então, não resista. Fazer a terapia, se você precisa, também é sinônimo de amor próprio, de autocuidado. Você fala, mãe, é muito caro, se você tem convênio, a saúde pública oferece, pode demorar? Pode demorar, mas você consegue. Você não está conseguindo? Existem líderes e pessoas capacitadas nesta igreja para isso, então você não tem desculpa, que vai ouvir você de bom grado, com amor, de coração, sem cobrar nada por isso. Tenha conversas terapêuticas, não sofra sozinho. Deus não deixou Elias sofrer sozinho na sua dor. E Ele não quer que você sofra sozinho, sozinha na sua dor. E sair da caverna, você precisa sair dessa caverna. Você precisa vencer essa resistência, vencer aquilo que prende você, que atrapalha a sua vida, nos seus relacionamentos, na sua família, na igreja, no trabalho, em muitos aspectos. E sabe por quê? Que tratar é importante, até do ponto de vista espiritual, porque uma pessoa ferida, uma pessoa traumatizada, uma pessoa amargurada, ela não se abre para Deus. Ela não se abre para Deus. E não vem muitas vezes, eu já ouvi isso várias vezes, pessoas assim, não, Deus é o meu psicólogo. Deus é o meu psicólogo. Então, se você quebrar seu pé, não vai no médico, não. Deus é meu ortopedista. Está com problema na visão, não vai no oftalmo, não. Deus é meu oftalmo. Gente, eu não duvido do que Deus pode fazer. O que não dá é se apegar a isso como desculpas para não enfrentar a situação. E você sabe o que é pior? Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que falam que Deus é o meu psicólogo, são as mais complicadas. São as que estão mais emaranhadas emocionalmente. Passa anos, Deus é meu psicólogo. Deus deve ser um psicólogo muito ruim, que a pessoa não melhora nunca. Estou sendo sincera, gente. Eu estou sendo sincera, e eu estou falando disso porque é uma coisa séria. Você pode ter complicações futuras, se você não tratar, se você não se organizar,
se você não se curar, se você não se ressignificar, Deus não quer isso para você. Elias não teve a oportunidade de ter um psicólogo, de ter um psiquiatra, de ter um médico ali da saúde mental. Mas ele permitiu que Deus o fizesse na vida dele. Quando Deus perguntou, ele respondeu, ele falou da sua dor. Estou chateado, Deus. Eu estou muito frustrado. Eu estou muito decepcionado. Eu estou muito machucado, estou muito ferido. Isso mexeu comigo, eu não dei conta. E estou aqui, na caverna, porque foi demais para mim. Elias admitiu. Então, se você quer sair da caverna, cuide do seu físico, cuide das suas emoções, tenha conversas terapêuticas, ou vai fazer terapia, vai no psiquiatra, faça o que for preciso por você. A sua saúde e o seu entorno, com certeza, vai agradecer. Amém?